Olá, concurseiros do Brasil. Eu sou o professor Luiz Santos, professor da Central de Concursos. Estou aqui para te dar umas dicas da reta final do concurso do Ministério Público da União, também chamado de MPU. E por uma questão didática, eu vou primeiro tratar da ética no serviço público federal e depois vou tratar também da chamada Lei Orgânica do Ministério Público da União, a Lei 75 de 1993. Pois bem, sem perder tempo, nós não podemos perder tempo, nem você aí. Você que está me assistindo também tem que estar plugado, tudo que eu disser, anotar o que você puder, e ir para a prova e fazer sucesso. Olhe, a ética, ela é tratada, evidentemente, somente em alguns concursos. E é a primeira vez que o MPU cobra essa matéria no concurso, ok? Por isso nós não temos nem prova anterior como base, mas nós vamos utilizar aqui as questões federais que já cobraram ética para dar um parâmetro. Muito bem. Primeiro, definir o conceito de ética. Vamos ver o que é isso. Ética é a maneira como o indivíduo lida com as regras morais. Ou seja, na verdade, a ética é aquela parte da moral indisponível, inegociável. Ou seja, tem coisas que pairam pelo pensamento e tem coisas que pairam sobre o comportamento. Enquanto eu estiver no pensamento, eu estou só na moral. A hora que eu pratico o ato, eu estou na ética. Há a diferença. Bom vocês entenderem aqui que os livros sobre essa questão dizem que a moral é, na verdade, uma questão muito mais pautada, muito mais voltada para a normatização da consciência coletiva. Aquilo que a sociedade construiu como cultura. Já a ética não é isso. Diz o decreto 1171/94, ética é o comportamento, os atos e as atitudes. De sorte que, do ponto de vista teórico, eu preciso examinar que a moral é o consciente coletivo construído do ponto de vista cultural, e a ética é a maneira como o indivíduo vai lidar com isso. De sorte que estudar ética no Brasil requer um prisma. Estudar ética em outro lugar, em outro país, requer outro prisma. Por quê? Porque quando mudarem os valores morais, muda a cultura e a mudança da ética vem a reboque também. Muito bem. A partir daí eu começo a examinar e descobrir algumas coisas que são importantes. A primeira coisa que eu preciso saber aqui é se esse estudo da ética que vai cair na prova do MPU é objetivo ou não. E a resposta é objetivo. Então, para isso, você tem que saber o decreto 1171/94. É um decreto do presidente da República que atinge servidor público civil se trabalhar no Poder Executivo Federal. Daqui você tem que entender já algumas coisinhas que foram cobradas em provas anteriores, não do MPU, mas concursos que caem em ética também. Primeiro, se é só para o servidor público civil, cuidado, o militar está fora. Então, uma vez caiu na prova assim, o Código de Ética se aplica a todo servidor público do Poder Executivo Federal. Muita gente errou. Disse que estava certo, está errado. Servidor público, será atingido, mas só quando for civil, militar, está fora. Lembre-se disso. Um outro ponto importante é você se dar conta que, a bem da verdade, o que está ocorrendo aí é uma regra para servidor público do Executivo Federal. Então você esquece agora legislativo, esquece judiciário e também esquece esfera estadual, esfera municipal e também os que são do Distrito Federal. Fique aí somente com aqueles que trabalham no Executivo e ainda que seja o federal. Não há aqui que se falar em separar as empresas públicas nem as sociedades de economia mista, se forem federais. Veja e tente entender. Regime jurídico único se aplica só a servidor público federal, na esfera da União, suas autarquias federais e fundações públicas federais. Ok, está certinho. Código de Ética, decreto 1171/94. Não é assim. Esse decreto vai atingir quem? União, ok. Suas autarquias e fundações, ok. E também, daí a novidade, empresas públicas e sociedades de economia mista, sempre que forem federais, ligadas ao Executivo. Professor, deixa eu ver se eu entendi, me dá um exemplo. Fácil. Um empregado público do Banco do Brasil é atingido por essa norma? Sim.
O servidor ocupante de cargo público no Ministério Público da União também? Sim. Então esse decreto da ética é bem amplo, não vai esquecer disso. Um outro ponto aqui para a gente tratar, né? A ética é estudada numa ciência autônoma chamada regras ou deontologia. A deontologia, ciência que estuda ética. Deontologia, ciência que estuda ética. E daí decorre as chamadas regras deontológicas. Ou seja, o Código de Ética aprovado, tudo bonitinho, viu, de autoria do presidente da República, diz quais são as regras deontológicas. Nesta hora, você que vai fazer a prova, fique com essa dica. Porque quando a questão for meramente conceitual, é deontológica. Quando não, vai aparecer, é dever do servidor, conforme a ética. Já não é deontológico, é um dever. Ou às vezes, é proibido ao servidor, conforme a ética. Não é regra deontológica, não é dever, é uma proibição. Saiba separar, valendo a questão com calma, leia com calma e tente ver se está cobrando um conceito, ou um dever, ou uma proibição. Às vezes, cai na prova penalidade à luz da ética. O servidor que viola a ética recebe uma pena chamada censura. Ou seja, se ele violar a ética, ele receberá uma pena chamada censura. Censura, cai na prova. Professor, ele não é demitido? Pode até ser que seja, mas não podemos afirmar. Ele não pode ser preso se ele praticar um crime? Não sei, pode ser que sim. Mas aqui, no decreto da ética, a pena é censura. Muito bem. Agora que você já entendeu como é que funciona isso, é mais fácil a gente olhar agora as questões mais de ordem técnica. Então, eu vou tecer para você algumas regras deontológicas, ok? Alguns deveres, não é, à luz da ética, algumas proibições à luz da ética e também, no final, a penalidade à luz da ética. Muito bem. Primeira regra deontológica. A dignidade, o decoro, o zelo, e a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores, que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal, seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação, a honra e a tradição dos serviços públicos. Pelo que você pode perceber, é necessário o servidor público saber que, à luz da ética, existe uma íntima relação entre a vida pública e a vida particular, a vida privada. O que está sendo dito aqui, na verdade, é que ele precisa agir com zelo, ele tem que ter eficácia, ou seja, é bom ele saber que, se ele se comportar mal na vida particular dele, isso será direcionado para o serviço público, ou seja, haverá sempre a ideia de que a vida pública e a vida particular daquele que é servidor público guardam entre si íntimas relações. Ou seja, vai ser direcionada a conduta do servidor público federal para o órgão ou para a entidade. Daí o aconselhamento ético. Estou em conceito, são regras deontológicas. Muito bem, muito bem. O servidor público precisa saber mais. Ele tem que saber que, na verdade, né, ele deve ser ético sempre. Diz o decreto que o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá, evidentemente, que agir somente de acordo ou analisando o que é justo, o que é injusto, o que é legal, o que é ilegal, o que é oportuno, o que é inoportuno, o que é conveniente, o que é inconveniente, mas principalmente entre o que é honesto e desonesto. Eu quero dizer, a lei e a ética raramente se chocam, mas se houver choque, é para cumprir a ética. Porque diz o decreto da ética que o servidor não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Despache tudo, legal, justo, conveniente, oportuno, troque tudo isso por honestidade. Aí sim, você entendeu o que é o código de ética? Ou seja, eu desprezo tudo pela honestidade, ser ético. Muito bem.
Outro ponto importante. Todo indivíduo, toda pessoa tem direito à verdade. Tá bem no Código de Ética, já estou no inciso 9 do decreto. Vejam, uma prova cobrou assim: todo cidadão tem direito à verdade. Resposta no sistema CESP-UNB, errada. Quem tem direito à verdade é toda pessoa. Porque quando eu digo cidadão, eu estou excluindo várias pessoas. Aqueles que não têm título de eleitor, por exemplo, não são cidadãos. Evidentemente que aqueles que são crianças ou estrangeiros ficariam fora. Portanto, tome essa cautela. Se a prova cobrar, qualquer cidadão tem direito à verdade, responda errado. Então, professor, como é que eu marco certo? Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor público não pode omiti-la, omissão, ou falseá-la, meia-verdade. Ele não pode nem omitir, nem falseá-la, ainda que contrário ao interesse da própria administração ou da pessoa. Ela vai ficar triste e chateada, mas diga a verdade. Às vezes a administração pública pode até se prejudicar de certa forma. Diga a verdade. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la, falseá-la, ainda que contrário ao interesse da própria administração ou da pessoa. Por quê? Nenhuma sociedade pode crescer ou estabilizar-se sob o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão, da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Reproduzir para você, literalmente, o decreto 1171/94. Quero que você saiba que o servidor público federal do Executivo tem alguns deveres. Agora entramos em deveres à luz da ética. O primeiro, e é importante ressaltar, é que ele deve ser probo, se é honesto, hein? Reto, direito, leal, bom caráter e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter. Quando estiver diante de duas ou mais opções, escolher aquela melhor e mais vantajosa para o bem comum. Ou seja, o servidor não pode visar seus próprios interesses. E aqui nós aprendemos algo a mais. Existe uma teoria conhecida por aí como teoria da mulher de César. O que é a teoria da mulher de César, professor Luiz? É assim: não basta ser honesta, precisa parecer honesta. A mulher do imperador César, Roma, ela tinha que ser honesta? Claro, senão ele, cortava o pescoço dela. Mas, além de ser honesta, ela tinha que parecer honesta. E como é que eu devo encaixar isso no decreto 1171/94? Fácil. O servidor público tem que ser reto, probo, leal, justo e demonstrar toda a integridade do seu caráter. Ou seja, não basta eu agir direitinho, eu devo deixar que as pessoas vejam isso. É o que o decreto demanda. Mais que isso, é você entender que o servidor público tem o dever de trabalhar com vestimentas adequadas ao exercício da função, se vestir direitinho, de maneira evidentemente ética e moral. Bom lembrar mais, o servidor público tem dever de ser cortês. É o quê? Dever de cortesia? É isso. Ele tem dever de cortesia. Por que ele tem dever de ser cortês? Porque a cortesia não é da lei, mas ela é da ética. Eu explico. A lei exige urbanidade. O servidor público tem que agir de maneira educada, com civilidade. É proibido chamar as pessoas por assovio, ficar batendo palma para chamar alguém. Não pode, é grosseria, falar alto em telefone, tudo coisa feia. Isso é faltar com a urbanidade. História. Do ponto de vista da ética, não é isso que nós estamos cuidando, porque isso está na lei 8.112 de 90. Do ponto de vista ético, não é isso. A palavra aqui é cortesia. O servidor tem que ser cortês. Em outras palavras, ele tem que ser gentil. E isso está colocado lá no Código de Ética. Também é dever manter limpo o local de trabalho. Manter limpo. E escolher os métodos de organização mais funcionais. Ou seja, a pessoa ética, ela deve organizar as coisas de maneira a funcionar e tornar a pessoa que está utilizando aqueles implementos, aqueles objetos, feliz.
Ou seja, é necessário organizar de tal modo que funcione e que deixe a pessoa que vai utilizar aquilo satisfeita, feliz, contente, até porque ser ético é pensar no outro também. Muito bem. É bom saber que o servidor público está também debaixo de proibições à luz da ética. Eu destaco algumas para falar com vocês. Recomendo a leitura do decreto, apesar aqui das dicas. E aí, você tem que saber que o servidor está proibido de vincular o seu nome a instituições que depõem contra a moral. Né? Instituições que, evidentemente, conduzam a assuntos aéticos, contrários a éticos. Bom você saber que ele não pode fazer uso de informações que ele recebeu no exercício do cargo ou da função pública. Você imagine, um servidor do Ministério Público da União que tem acesso a informações relevantes sobre processos, sobre situações que o MP está atuando, e é claro, ele não pode divulgar isso, é proibido, viola a ética. É isso, muito bem, é também proibido vincular o seu nome a empresas, instituições que têm uma conduta contra a moral, e se é contra a moral, fatalmente é contra a ética. Devo lembrar aqui que na hora da comissão de ética, punir um servidor por violação da ética, ele deve usar o decreto 1171/94. Se houver omissão, o decreto não falou nada sobre aquela conduta. Então procure no chamado Código de Conduta da Alta Administração, que vai atingir servidores do alto escalão, ministros, secretários, diretores, coordenadores. Ótimo. Então, só a título de reprise, se eventualmente o que o servidor fez é uma conduta absurda, mas não está no Código de Ética e nem no Código de Conduta da Alta Administração, não deixe sem solução não. A Comissão de Ética aplica analogia, uma situação parecida que já ocorreu. Professor, e quando não tiver isso também, uma situação parecida, aí o decreto manda utilizar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, aqueles princípios da administração. Então, quem viola a ética raramente escapa da punição, porque ou ele é punido com base no decreto da ética que estamos estudando. Se ele for da alta administração, tipo o ministro, o secretário, ter o código de conduta da alta administração, nenhum desses funcionou, ainda tem analogia, nunca aconteceu algo igual, então uso limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bom você saber que o servidor público que violar a ética vai ser punido com censura. Professor, mas é só isso, censura? Veja, se a comissão de ética perceber que além de violar a ética, houve também afronta ao aspecto penal, administrativo disciplinar, improbidade civil, aí o que ele tem que fazer, o membro da comissão de ética? Bancar o que nós chamamos de dedo de gesso. E o que é dedo de gesso? Dedo duro. Ele precisa agora mandar um ofício lá para o órgão competente, punir o servidor do ponto de vista civil, penal, administrativo ou de improbidade. Mas a comissão de ética aplicou que pena? E você responde censura. Censura. Professor, o que é a censura? É uma declaração de que a pessoa não é idônea. Necessariamente, ela não é criminosa, mas ela não é idônea. Violou a ética. A essa altura, você tem que entender e saber separar. Por isso, eu quero revisar e dar mais algumas dicas. Olha, regras deontológicas. Você já aprendeu e já entendeu. Toda pessoa tem direito à verdade, o servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrário ao interesse da própria administração ou da própria pessoa. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão, da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. É bom saber que a cortesia, ela deve integrar também a conduta dessas regras deontológicas. E por que isso é tão importante? Porque o servidor público vai ter que tratar todas as pessoas muito bem. Então, tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direto ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma,
causar dano a qualquer patrimônio público, deteriorando-o por descuido, por má vontade não significa uma ofensa somente ao equipamento, às instalações, mas a todos os homens de boa vontade, que dedicaram seu tempo, seus esforços, suas esperanças para construí-los. De modo que essas frases, elas vão aparecer no decreto da ética. Não é? É uma forma de falar diferente, não é, da lei. Veja, a lei, a Constituição, o sistema jurídico exige eficiência do servidor. E a ética exige o quê? Eficácia. É mais que ser eficiente, é gerar satisfação. Então, a pessoa que usar a administração pública federal deve sair de lá com o seu problema resolvido e satisfeito. É bom lembrar disso. Também não pode permitir a formação de longas filas por mera má vontade. Tudo isso faz parte da ética. É bom lembrar, hein? Pois muito bem, é bom vocês saberem que haverá comissões de ética nesses órgãos, como por exemplo do MPU, mas também nas entidades, tipo Banco Central, não é? INSS. Essas comissões de ética, bate o carimbo aí, isso vai cair na prova. Elas têm que ter pelo menos 3 membros e 3 suplentes. Ou seja, diz o decreto da ética que serão 3 membros titulares e 3 suplentes, todos ocupantes de cargos efetivos ou de empregos permanentes. Quem é, professor, que vai escolher essas pessoas? O decreto diz, é a autoridade máxima do órgão ou da entidade. Eu estou falando no plural, hein? Comissões de ética, são várias, nos órgãos e nas entidades. Sempre assim, 3 servidores titulares e 3 suplentes. Todos ocupam cargos efetivos ou emprego permanente. Bom saber, o mandato é de 3 anos. O mandato é de 3 anos, não coincidente. Não pode estar em uma comissão de ética e na outra ao mesmo tempo, hein? Mas eles podem ser reconduzidos. Ou seja, podem ir ficando lá 3 mais 3 e vai ficando. É assim que funciona. Mas a mais, e dentro do edital de vocês, colocaram ali, em concomitante com a ética, eles colocaram 2 leis, a 8.112/90 e a lei de improbidade. Lembre-se, a 8.112/90 é uma lei que cuida do servidor público civil, não é? E não é só do executivo agora. Ela vai cuidar também de quem trabalhar no judiciário, vai cuidar de trabalhar no legislativo. A importância tem que ser servidor público lotado em órgão da União, ou em suas autarquias federais, ou fundações públicas federais. Diz essa lei que servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Daí você tira fora aqueles que têm meramente empregos contratados pela CLT. Professor, deixa eu ver se eu entendi. A Lei 8.112/90, ela não se aplica àqueles que trabalham em empresas públicas e sociedades de economia mista? Não se aplica. Aqui vale só para a União, autarquia e Fundação Pública Federal. Mais a mais, eu tenho umas dicas boas para dar. Olha, quando opera-se a vacância do cargo, é sinal que o cargo vagou. Quando opera-se o provimento do cargo, é sinal que o cargo foi preenchido. E como é que preenche? Nomeação, preenche, promoção, readaptação, reversão, recondução, aproveitamento. Você precisa fixar isso. E quando é que vaga, professor? A vacância vai ocorrer quando tiver exoneração, demissão, e não esqueça que exoneração não é pena, hein? Mas demissão é pena. E se é pena, tem que ter antes processo administrativo disciplinar, que assegure ampla defesa, que assegure o contraditório ao servidor. E além dessas aí, também tem mais hipóteses de vacância. O que é isso, professor? Promoção, readaptação, promoção e readaptação aparece 2 vezes. Essa perguntinha está pingando azeite, vai cair. Olhe, veja e entenda. Sempre que nós falarmos de promoção e de readaptação, vai aparecer em 2 momentos. Ou seja,
quando alguém for promovido, sai de um cargo e vai para outro cargo. Vagou aqui, vacância, provimento acolá. Ok, é na promoção, mas também quando tiver readaptação vai acontecer o mesmo fenômeno. Um servidor sai de um cargo e vai para outro cargo. E aí, meu amigo concurseiro, você que está aí botando fé em mim, anote isso. Promoção e readaptação gera provimento e vacância em concomitante. Muito bem. Não é demais lembrar aqui a você que esta lei diz que servidores públicos, federais são aqueles que ocupam o cargo. E o cargo pode ser efetivo, entrou por concurso, ou em comissão, foi indicação. Lembre-se de um detalhe importante. As universidades federais poderão prover os cargos de professor, ok, cientista, ok, ou técnico, com estrangeiros. Está na lei? Artigo 5º, parágrafo 3º da lei. Não é demais você lembrar de um detalhe que é muito importante. Eu não posso ir para a prova sem saber quais são os deveres do regime jurídico único aplicável ao servidor federal. Não estou em ética não, hein? Estou na lei agora. Veja, o servidor tem que cumprir as ordens superiores. O servidor tem que ser assíduo e pontual. O servidor tem que saber que a vida pública e a vida privada dele estão intimamente ligadas. É necessário também saber as proibições. O servidor público não poderá exercer o comércio na condição de gerente ou administrador, mas poderá ser cotista, acionista, comanditário. Então não está proibido essa parte. Bom vocês lembrarem, bom vocês entenderem que o servidor público federal deve estar sempre plugado nos seus deveres e também em suas proibições. Evidentemente que, quando ele descumprir os deveres, tem penalidade. E se fizer coisa proibida, tem pena também. Professor, mas quais são as penalidades, hein? São aquelas constantes do artigo 127 da lei 8.112 de 90. E aqui não se fala mais em censura. Não, não. É a censura da ética. Aqui é lei. Regime jurídico do servidor público civil da União. Estou falando de que pena? Advertência. Estou falando de suspensão. A suspensão, anote aí, é por no máximo 90 dias, podendo a autoridade que aplicou a pena de suspensão convertê-la em multa à base de 50%, 50% por dia. Nesse caso, o servidor trabalha, mas recebe só a metade dos seus ganhos. Bom saber que também tem demissão e ainda tem destituição de carga em comissão, de função comissionada e ainda tem uma pena aplicada ao aposentado. Chama-se cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Essa pena é para o servidor que já está aposentado. Lembre-se, nenhuma dessas penas poderá ser aplicada sem que o servidor passe por uma sindicância quando as penas forem leves, ou um processo administrativo disciplinar quando a pena for mais salgada. E, por derradeiro, as responsabilidades. Deve cair na prova isso. O servidor responderá, ainda que por um único ato, ele responderá nas esferas administrativa, penal e civil. Ou seja, um servidor praticou peculato, se apropriou do bem público ou desviou em proveito próprio ou alheio. Ele será demitido, pena administrativa. Terá que ressarcir os cofres públicos, o prejuízo que causou, pena civil. E ainda vai para a cadeia de 2 a 12 anos de reclusão. Uma pena é uma pena, outra pena, outra pena. Ou seja, elas são cumulativas e independentes. Quer dizer, o fator de um servidor público ser, muitas vezes, absolvido na esfera criminal por falta de provas, não dá a ele o direito de ser reintegrado ao serviço público federal. Agora, diz a lei, quando ele for absolvido pela justiça, por sentença, transitado em julgado, que negue a autoria ou o fato que deu origem à demissão dele, ele será reintegrado e com todos os direitos. Com todos os direitos, diz a lei. Agora, eu preciso falar com você já agora, estamos no final já dessa parte, sobre um crime, uma questão importante,
chamada improbidade. Dê uma lidinha nessa lei. Eu recomendo você ler o artigo 9º, 10 e o 11, pelo menos. Bom você saber. No artigo 9º, ele pratica ato de improbidade e tem enriquecimento ilícito. Professor, como é que eu vou entender isso? Frustrou a licitude de um concurso público para receber uma vantagem, que pode ser econômica ou não. Improbidade com enriquecimento ilícito. Às vezes, tem improbidade, mas não tem enriquecimento ilícito. É mero ato de improbidade. Frustrou a licitude de uma licitação ou de um concurso, mas não ganhou nada. É mero ato de improbidade. Pega essa dica. E quando violar os princípios da administração, inclusive a imparcialidade, a impessoalidade, também é improbidade. Professor, quem é a vítima? A administração pública. Direta? Indireta? Então envolve quem? União, Estado, Município, DF. Ok, quem mais? Autarquias, fundações, empresas públicas, economia mista e toda e qualquer empresa privada, particular, aí fora, que receberam recursos do poder público. Ou seja, onde houver dinheiro, bens ou valores públicos, pode ter improbidade administrativa. Vá para a prova pensando assim, você vai acertar. Ok? Faça bom uso das minhas dicas. Espero que você vá bem na prova, faça sucesso, tome posse no cargo. Ok? Boa sorte.